mensagem de hoje tem como título Meu passado me condena. E é quase que impossível não se identificar com isso, porque quem nunca cometeu um erro no passado, né? Quem nunca foi julgado por alguma coisa, alguma escolha, alguma decisão que fez. E aí você decide virar a página, mudar a história, mas aquele estigma te persegue. Nós vamos falar sobre isso. João capítulo 4, verso 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso, veio a mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me um pouco de água", pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: "Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus então respondeu: "Se você conhece o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva." Ao que a mulher respondeu: "O senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, assim com seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." A mulher então lhe disse: "Senhor, quero que me dê esta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar." Jesus então respondeu: "Vá, chame o seu marido e volte aqui." Ao que a mulher disse: "Não tenho marido." Então Jesus continuou dizendo: "Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade." A mulher então disse: "Agora eu sei que o Senhor é um profeta." Amém? Oremos mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, pedimos a tua bênção para esta mensagem, que o nosso coração seja impactado pelo poder e influência do Espírito Santo. Que não seja apenas uma reflexão, que não seja apenas uma explanação de estudo que foi feito, mas que seja a própria manifestação do poder de Deus, da glória de Deus aqui neste lugar. Que o Senhor fale ao nosso coração e que esta mensagem ela possa dar um direcionamento para a nossa vida, de como lidar com o nosso passado, com circunstâncias que enfrentamos e que tem influenciado em nossas escolhas, em nossas atitudes, em nossos sentimentos e, sobretudo, em nossa salvação. Que a tua graça nos alcance mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma das histórias que eu mais gosto de pregar na Bíblia, porque conta a história de alguém muito parecido com as nossas experiências. Alguém que, humanamente falando, a gente olha e percebe que, não, essa pessoa aqui já fez muitas coisas ruins. Por que essa pessoa mereceria uma outra oportunidade? Por que dar uma segunda chance a alguém que cometeu tantos erros? Mas quando nós paramos para analisar, não é bem assim que Jesus enxerga. Não é bem assim que Jesus olha para esta mulher.
E aí a gente percebe mais uma vez a graça e a misericórdia de Cristo Jesus sendo revelado. E é impossível não pensar o quanto nós somos amados ao estudar mensagens parecidas como essa aqui. Eu não sei se você já parou para pensar nas feridas que a vida deixa na gente. Todos nós temos uma marca. Eu lembro que quando eu estava no seminário, o professor Godin, dando uma aula de psicologia da família, ele disse que ninguém é normal. Ou você é psicótico, ou você é neurótico, ou você é psicopata. E ele disse, não tem ninguém perfeito nesse mundo. Todo mundo tem algum trauma, alguma coisa que torna você a pessoa que você é. E, de fato, somos assim. É assim a nossa experiência. A diferença é que alguns conseguem lidar com mais facilidade com seus traumas. Outros acabam tendo uma dificuldade a mais com isso. E alguns acabam sendo travados na vida. Mas a questão é que, embora todos tenham esses traumas, essas feridas, algumas dessas feridas que nós carregamos são frutos de escolhas que nós fizemos. Foi uma decisão que nós tomamos que, como consequência, acabou levando a adquirir essas feridas. Mas nem sempre é assim. Algumas feridas são frutos de coisas que também fizeram conosco. Um exemplo, uma criança que foi abandonada e ela vive alguns traumas por causa desse abandono, pela dor da rejeição. Não foi uma escolha que ela fez. Foi uma decisão que tomaram e acabaram atingindo, afetando esta criança. Alguém que foi abusado sexualmente e essa pessoa vive seus traumas, as suas feridas, tem dificuldade nos relacionamentos, ou acaba tendo agora o sexo apelo aguçado, uma pessoa que tem um desejo a mais pelo sexo do que o normal, porque quando a pessoa é abusada, ou você cria um desejo a mais por isso, ou você vai criar um repulso por isso. Não foi fruto de uma escolha que essa pessoa fez. E eu confesso a você também que talvez não seja fruto do mal ou do pecado na vida do indivíduo, apenas, como no caso do abusador, mas pode ser fruto da negligência dos responsáveis. Minha esposa costuma dizer assim, a gente sempre condena o abusador. E nas suas palestras ela fala assim, mas onde estava o responsável? E a gente vai diabolizar quem abusou a criança. E a pergunta que temos que fazer é, onde estavam os pais? São mais culpados do que o próprio abusador. Porque uma criança é vulnerável. Ela não deveria estar sozinha. Ela não deveria estar naquela circunstância. Onde estavam os pais, doutora? Onde estavam os pais que deveriam estar cuidando, protegendo? Quem de fato deveria estar cuidando, protegendo? Onde estava? Então, de fato, as feridas que nós carregamos nem sempre são fruto de escolhas que nós fizemos. Às vezes são marcas que são deixadas pela negligência de alguém. Talvez você esteja convivendo com algumas dessas feridas. Talvez você tenha tentado vencer algumas delas. Feridas que ninguém vê, mas que você sente todos os dias. A pior ferida, aquela que mais dói, a ferida da alma, aquela ferida emocional. Mas preciso dizer para os meus amados nesta manhã, que a boa notícia é que Jesus conhece essas feridas. E mais do que isso, ele veio ao mundo para nos dar a cura, as cicatrizes, a restauração e o recomeço para aqueles que foram afetados por escolhas, por decisões que tomaram ou por decisões que outros tomou. Hoje, nós vamos olhar para a história de uma mulher que conhecia muito bem como era viver com esses traumas, com essas feridas, com essas dores que lhe atormentava dia após dia. E como o seu encontro inesperado com Jesus mudou toda a sua história. Uma mulher cansada de fugir, mas esse texto mostra um Deus que escolhe se aproximar daquele que se esconde, daquele que foge, daquele que não tem mais sentido para a sua vida. A história acontece em um lugar incomum, um lugar inesperado, talvez como esse auditório aqui, um ambiente de trabalho, um ambiente de adoração, um lugar onde se buscava água, no caso do poço e da história da mulher, mas onde naquele dia esta mulher encontrou muito mais do que isso. Ela encontrou esperança, ela encontrou vida, ela encontrou um recomeço, uma nova oportunidade. Era exatamente o meio-dia, o sol estava alto, escaldante, diferente aqui da nossa região, um horário comum para se buscar água, mas aquela mulher se propõe e preferia ir naquele momento
sozinha, isolada, no horário que ninguém estaria naquele ambiente, talvez para evitar olhares, sussurros e julgamento. Ela já estava ferida o suficiente, não queria mais ninguém para apontá-la, não queria mais ninguém para julgá-la, e é exatamente assim. Aqui na Bahia, nós costumamos usar o ditado: quem chega cedo, bebe água limpa. E eu entendo muito bem o que quer dizer esse ditado, porque diferente de muitos aqui, talvez nem todos tiveram uma experiência semelhante a mim, eu visitei a fonte do Del diversas vezes. Morava em um bairro, enquanto criança, que nós não tínhamos água encanada, não tinha um fornecimento de água. E para suprir as necessidades ali dentro de casa, às vezes nós precisávamos ir buscar água na fonte do Del. E era bem cedo, eu estudava pela manhã, e eu tomava banho de cuia, em alguns lugares chama banho de supapo. Não sei se você já experimentou isso. Eu descia cedo com uma lata de manteiga ou de tinta de 18 litros, que a gente colocava uma madeira e pregava de um lado de outro. E quando chegava ali 5 horas da manhã, iríamos tomar banho para ir para a escola. E eu tomava banho de supapo, ou banho de cuia, como você preferir. Pegava aquela cuia, agora botava ali no riacho e jogava. Meu amigo, você precisa ver o negócio acontecer. Quando eu jogava água assim, subia aquela fumaça. A água fria, o corpo quente, e a gente jogava água e a fumaça subia. E depois pegava a toalha, depois pegava, enrolava a toalha, fazia uma rodilha, colocava na cabeça, e aí o meu irmão mais velho levantava a lata de 18 litros, colocava na minha cabeça, e eu andava aí cerca de 1,5 km até chegar em casa com essa lata na cabeça. Quando chegava lá só tinha metade da água, porque ia balançando com peso, a água caindo. Mas tinha um detalhe, para quem vivenciou essa experiência, tinha que ir bem cedo. Porque se não fosse cedo, o dono da fazenda lá, o seu Del, ele soltava o gado. E aí o gado pisoteava a nascente e sujava a água. Ou então, algumas pessoas que vinham buscar água à frente já mexia e aí aquela água já não servia mais para beber. Então, quando a ideia era o consumo para saciar a sede, tinha que chegar cedo. E aí minha avó dizia: meu filho, quem chega cedo bebe água limpa. Então tinha que correr, tinha que buscar bem cedo. É impossível contar a história dessa mulher e pregar esse sermão sem lembrar da minha experiência de vida. Porque eu fico imaginando por que motivo de fato esta mulher se propõe aí exatamente o meio-dia, o pior momento para buscar água. Essa água não servia mais para o consumo. Essa água não tinha mais como ser utilizada para saciar a sede, para lavar utensílios que ia fazer alimentos, porque certamente já havia passado diversas pessoas por ali, alguém já tinha pisoteado, mas essa mulher ela tem um trauma, ela tem uma ferida aberta, e ela não quer que ninguém mexa mais nisso. Sabe, a gente não consegue curar, às vezes, algumas feridas, e para evitar mais dor, a gente corre para não falar sobre ela. A gente evita ouvir a respeito. A gente evita falar a respeito. A gente evita que as pessoas notem essas feridas. São feridas da alma. Eu conheço alguns jovens que tive a oportunidade de pastorear. E às vezes o sol escaldante no meio-dia. Eles não estavam buscando água, mas carregavam consigo no seu corpo um casaco e olhavam no meio dessa multidão. Eu falo: mas por que um calor tremendo desse? Essa menina vestida dessa forma, esse jovem vestido dessa forma. Em nossa experiência, já lidando com as novas gerações, com os adolescentes, a gente já tem um olhar mais atento. E aí, quando vamos apertar a mão, como olha o pulso, todo cortado, todo retalhado, são apenas pessoas tentando fugir de uma dor física através de uma dor emocional. E agora escondendo a sua dor, vestindo-se de forma inadequada para o ambiente e para o momento, mas tentando evitar que as pessoas comentem, que as pessoas falem. Eu fico imaginando qual é a dor que você se esconde, qual a estratégia que você utiliza para esconder a sua dor, porque de fato todos nós temos as nossas dores. Talvez você seja um desses também. E aí essa mulher agora se encontra ferida, porque 5 relacionamentos ela já havia experimentado, mas os 5 relacionamentos que ela havia tido foram fracassados, foram lançados por terra. 5 tentativas de recomeçar, 5 vezes, caiu, levantou, mas nada havia dado certo até então.
os 5 relacionamentos fracassados e julgada, condenada, mas ninguém talvez procurava saber o porquê. Talvez apenas julgava aquela mulher. E a Bíblia diz que um sexto homem que não era o seu, uma última tentativa talvez, mais uma vez, mas também fracassada, porque agora esse já não era mais seu. Um relacionamento inadequado, contrário àquilo que era a vontade de Deus. Ela era alguém desacreditada, excluída, invisível. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele a vê. E mais do que isso, Jesus se aproxima. É interessante, queridos, quando nós olhamos como Jesus lidava com o pecador. Se nós observarmos mais acerca de Jesus e do seu ministério, nós vamos saber mais como lidar com as pessoas que estão à nossa volta. Nós vamos amar mais, condenar menos. Nós seremos instrumentos da graça e não carrasco da desgraça, porque muitas vezes é o que temos sido como igreja. Quando olhamos o pecador, aquele que caiu, que se feriu, às vezes, ao invés de nos colocarmos à disposição do Espírito Santo para ser instrumento da graça de Deus, para abraçar, para acolher, para ser menos um para apontar, a gente acaba sendo carrasco da desgraça para apontar, para condenar, para julgar, para determinar a sentença. Jesus não era assim. Jesus vê, Jesus conhece, Jesus sabia. Ao invés de acusar, de apontar, de condenar, de julgar, Jesus se aproxima. Jesus procura estar perto. E é incrível a atitude de Cristo, porque naquela época isso era inconcebível. Um homem judeu, religioso, conversando com a mulher samaritana, meu amigo, totalmente fora dos padrões. Não existia a possibilidade disso acontecer. Mas Jesus nunca foi prisioneiro das aparências. Ele sempre preferiu o coração. Jesus não estava preocupado com a tradição, com os preconceitos, com nada daquilo que aquela época mostrava como barreira para a pregação do evangelho e para alcançar as pessoas. Jesus estava preocupado em alcançar alguém. Jesus estava preocupado em alcançar o coração e estava determinado a fazer tudo quanto possível para que tivesse êxito em sua missão. Precisamos aprender de fato com Cristo Jesus. Ele vê e se aproxima. Como você tem lidado com o pecador que tem se apresentado a você na sua vida, na sua igreja, na sua família. Como você tem lidado com o erro dos outros. Jesus vê e se aproxima, porque Jesus não era carrasco da desgraça. Jesus sempre foi e sempre será um instrumento da graça de Deus. Jesus nunca foi prisioneiro da aparência. Porém, para entender o impacto real desse encontro inesperado, precisamos compreender o abismo histórico, teológico e cultural entre judeus e samaritanos. Os judeus e os samaritanos tinham uma rivalidade profunda, remontava de séculos. Os samaritanos eram descrentes, desacreditados, porque os israelitas do Reino do Norte, que após o exílio assírio, se misturaram com outros povos estrangeiros, eles foram considerados agora como traidores, profanos, impuros, porque eles se misturaram com outros. Então, a galera do Reino do Sul, não vamos falar mais com eles, deixe lá. E como se não bastasse, eles então fizeram a própria versão da Torá e começaram agora a construir um templo no Monte Gerazim, onde eles ali costumavam apresentar a própria adoração, do seu próprio jeito. Para os judeus, não só isso era uma heresia, eles viam os samaritanos como traidores, como os impuros, não só racialmente, mas espiritualmente. Eles haviam abandonado a fé, eles haviam desacreditado no Deus verdadeiro, segundo a visão deles. Por isso, um judeu piedoso jamais faria contato direto com o samaritano, jamais falaria com ele, muito menos com a mulher, e muito menos ainda em público. Jesus quebra todas essas barreiras. Jesus quebra a barreira da etnia, porque ele fala com alguém considerado misturado, impuro. Jesus quebra a barreira religiosa, porque ele oferece a verdade a quem foi ensinado a adorá-lo em um sistema religioso incompleto e diferente daquilo que ele acreditava. Jesus rompe a barreira do gênero, ele dignifica uma mulher que a sociedade desprezava. E, por fim, Jesus quebra a barreira moral ao se aproximar de alguém marcado pelo pecado e considerado impuro espiritualmente. Jesus não só passa por Samaria, mas
algo diferente daquilo que os judeus faziam e evitavam. Jesus fica ali por diversos dias. E sabe o que essa história nos ensina? Isso não é apenas uma gentileza cultural, é uma mensagem teológica poderosa, que o Evangelho de Deus é para todos. Jesus não faz diferença entre gerações, entre nações, entre pessoas, quem peca, quem não peca. Não, Jesus olha e diz, o Evangelho é para todos. Eu vou alcançar a todos, eu vou ter contato com todos, eu vou falar a todos, eu vou estender a minha graça e a minha misericórdia para todas as pessoas. As marcas do reino não são feitas com as linhas da exclusão religiosas, mas com a tinta da graça divina que só Cristo Jesus pode oferecer. Por isso, Jesus oferece aquilo que ninguém pode dar. Jesus começa então a conversar de forma simples com aquela mulher. Dar-me de beber. E sabe por que Jesus faz isso, Kleber? Jesus faz isso porque quando ele pede, ele quer dar. Eu fico imaginando o que é que Jesus tem pedido de você. Porque quando eu olho para a Bíblia, para a nossa história, para a vida, para os contextos teológicos, quanto mais eu estudo, eu percebo uma coisa. Jesus não precisa de mim. Jesus não precisa de nada que eu tenho para oferecer para ele. Mas porque a Bíblia insiste em mostrar a evidência de que Jesus está sempre pedindo alguma coisa. E esse texto é mais um. Jesus se aproxima da mulher e fala, dá-me um pouco dessa água. Por que Jesus pede? Uma vez que Jesus não precisa. Por que Jesus pede a nossa vida, se Jesus não precisa de vida? Por que Jesus pede nossos dias, nossas ofertas, se Jesus não precisa disso? Por que Jesus pede uma água da mulher, sendo que ele mesmo diz que ele é a fonte da vida e a água que ele vai dar, ela jamais voltará a ter sede? Eu olho para essas experiências e chego à conclusão, quando Jesus pede, ele quer dar. Se ele está pedindo algo de você, é porque ele tem uma bênção extraordinária para derramar sobre a sua vida. Se Jesus está pedindo o seu tempo, o seu talento, seus dons, seus recursos, fique tranquilo, porque muito mais tem Deus para te dar. Ele vai transbordar em sua vida, em seu coração. Então não negue os pedidos de Jesus. Não rejeite os pedidos de Cristo. Se Jesus se aproxima e você sente que Jesus está pedindo algo de você, é porque ele já preparou uma bênção extraordinária para a tua vida. Confia, entrega, coloca na mão de Deus aquilo que ele está pedindo de você. E talvez a única coisa que Jesus está pedindo de você hoje é a sua vida, porque esta vida que você está vivendo não é a vida que ele sonhou para você. Então ele quer te dar uma vida abundante. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te dar uma vida extraordinária. E é exatamente isso que ele quer oferecer a essa mulher. Mas para isso ele pede, dar-me de beber. Mas logo ele oferece algo muito mais profundo, ao dizer, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. Essa mulher, queridos, não tinha sede apenas de água. A sua sede não era só de tomar, de saciar a sua necessidade fisiológica. A sua sede era de paz. A sua sede era de sentido. A sua sede era de aceitação, a sua sede era de amor verdadeiro, relacionamentos autênticos, a sua sede era de esperança, de uma nova vida, de um novo começo. Essa sede só poderia ser suprida pela presença de Cristo Jesus. Tem sede que só pode ser saciada por Cristo. É por essa razão que todo mundo tem que experimentar o encontro com Jesus. Nós não podemos fugir. Precisamos ter o nosso encontro, e se você ainda não teve, meu amigo, você precisa clamar a Deus neste momento por essa experiência. A atitude dessa mulher, nessa conversa, esse desespero, só demonstra a vida e a experiência de alguém que precisava ter esse encontro autêntico com o Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia disso. Ele conhece as sedes que a gente tem. Ele conhece a sede que a gente tenta saciar. E muitas vezes a gente busca na fonte errada. A gente busca na fonte que não tem, uma fonte que já se esgotou e uma fonte que é limitada. A gente busca saciar nossa sede nas distrações. E eu quero orientar você, cuidado com as distrações. A gente busca saciar as nossas sedes nos relacionamentos vazios. Cuidado com o desespero. Você orou, pediu a Deus uma bênção. Espere, confie.
Só se entregue se tiver convicção, se for de Deus. Cuidado com as suas intenções, com a sua intuição, preso àquilo que você quer, e você confunde as coisas. Às vezes deseja tanto, sonha tanto, pede tanto aquilo, que confunde o seu desejo por possuir com a vontade de Deus para a sua vida, e acaba se entregando para quem não deveria e para quem não merece. Relacionamentos vazios, que vai trazer frustrações. Apenas uma tentativa de saciar mais uma sede. Cuidado com as conquistas passageiras. Às vezes, essa dopamina barata é apenas o desejo de suprir um desejo muito maior. Mas aí você percebe que são prazeres momentâneos. São escolhas que nós fazemos, que nos dão um prazer, nos dão alegria, mas que tem um preço muito alto que nós vamos pagar lá no futuro. Cuidado, porque talvez seja apenas uma tentativa frustrada de você saciar a sua sede. Cuidado. Jesus se aproxima, sabendo de todas essas tentativas. E é interessante, queridos, que Jesus não passa a mão pela cabeça. Jesus não faz de conta que está tudo bem, mas com delicadeza e firmeza, ele toca a dor mais profunda daquela mulher. Jesus não faz de conta que o pecado não existe. Jesus não faz de conta que você nunca cometeu erro, que você não fez nada. Jesus não faz de conta que as dores que você sente talvez seja consequência de uma escolha que você fez. Não. Ele faz você reconhecer o seu pecado, mas também oferece a sua graça. Ele olha para aquela mulher e coloca o dedo na sua ferida, mas com delicadeza. Faz ela sentir que não está curada, mas faz ela se sentir amada também. Ele declara para ela: é verdade, você me disseste algo certo, verdadeiro. Você já teve 5 maridos, e este que agora tem também não é seu. A forma que Jesus fala revela não só o pecado daquela mulher, mas revela que ele é muito além de um homem comum. Ele é um profeta da parte de Deus. E louvado seja o nome do Senhor, porque aquela pecadora, condenada pelo seu passado, ela reconhece que está diante da graça de Deus. Amigos, Jesus não expõe para humilhar. Ele não tem interesse em fazer isso. Jesus não tem intenção de expor o seu pecado, a sua vida, de condenar você, de menosprezar você, de tornar você uma pessoa que se sinta pior do que você já é. Não! Jesus, quando expõe, ele revela para curar. Ele quer dar a solução. Ele quer mostrar para você que você não está bem. Ele quer sacudir você. Ei, acorda! Você está perdido? Não está bem, não. Às vezes a ferida está aberta, mas você está vivendo como se talvez ela tivesse cicatrizada. Então é necessário que Jesus coloque o dedo nessa ferida. O que Jesus faz com essa mulher? Ei, não está bom não. Tem que mudar. Essa não é a vida que eu sonhei para você. Você pode experimentar algo novo. Você pode recomeçar. Você pode começar de novo. É o que nós precisamos ouvir. Às vezes é o que mais nós precisamos ouvir. Nós não precisamos mais de ninguém para ficar massageando nosso ego, dizendo apenas Jesus te ama, Jesus te quer, tá bom assim. Não, às vezes nós precisamos ouvir uma mensagem que dá aquela sacudida para a gente entender que é preciso despertar, sair dessa letargia espiritual, sair dessa apatia, começar a ler Bíblia, começar a orar, começar a pregar, frequentar culto, se envolver na missão, se colocar à disposição de Deus para ser e fazer aquilo que Ele quer. Porque ninguém nesse mundo foi criado sem propósito. A tua vida é para a glória de Deus e você só vai ser feliz quando você viver o propósito de Deus para a sua vida. Não deixe que as feridas, que os traumas, que o teu passado te paralise. Impeça você de cumprir o propósito de Deus para a sua existência. Não deixe que o que as pessoas fizeram com você apague o desejo que você tinha no coração de servir a Deus e a essa igreja. Não deixe que as frustrações que você enfrentou em sua casa, em sua família, impeçam você de brilhar os olhos e de aquecer o coração quando se tratar da missão da pregação do Evangelho. Não permita que as decepções que você enfrentou nesta igreja apague a chama da esperança da volta de Jesus em seu coração. Não deixe com que as frustrações impeçam você de continuar caminhando em direção a Cristo Jesus. Deus não está feliz com alguém que parou, com alguém que desistiu, com alguém que retrocedeu. Lembre-se,
A palavra de Deus declara: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Por mais que você tenha justificativa, por mais que você consiga explicar detalhadamente o porquê de você estar assim, esse não é o sonho de Deus para você. Você precisa e deve recomeçar, porque o perdão de Deus, ele reescreve história. E se tudo que aconteceu até aqui na sua vida não consegue ser algo de bom, relevante para você expressar e contar para as pessoas, não importa, não interessa. Permita que Jesus vire a página hoje e escreva uma nova história. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a história dessa mulher, nós percebemos que não é só o perdão de Jesus que é lindo aqui, mas é o que esse perdão faz com essa mulher. O perdão faz muita coisa. Por isso que eu gosto de falar sobre o perdão também. E eu abro parênteses aqui na mensagem para dizer para você o seguinte: que não adianta você ter sido perdoado por Deus, não adianta você ter sido perdoado pela igreja, se você não se perdoou. E às vezes a única coisa que precisa acontecer na sua vida para você voltar correndo para Cristo é você se permitir receber o perdão próprio. Porque essa igreja não tem nada contra você. Deus não tem nada contra você. O sangue dele apagou na cruz do Calvário os teus pecados. Mas você se sente tão miserável que o teu passado tem atrofiado você. É por isso que eu intitulei esta mensagem: meu passado me condena. Mas talvez a única pessoa que esteja se condenando seja você mesmo. A história dessa mulher termina de forma extraordinária. A Bíblia diz: a mulher deixa o cântaro e ela corre de volta para a cidade, aquela mesma cidade que a desprezava. E ela começa a dizer: venham ver o homem que me disse tudo o quanto tenho feito. Será que ele é o Cristo? Ei, eu estou falando para você a história de uma mulher que estava correndo, que estava se escondendo, que não fazia questão de encontrar com as pessoas, que procurava o horário mais improvável para buscar água, porque não queria se encontrar com ninguém. Mas agora essa mulher tem um encontro com Cristo Jesus. E a sua vida vira testemunho. Ela está falando do seu passado com liberdade. Ela não sente mais dor quando fala das suas feridas. Ela não sente mais tristeza quando ela fala da sua experiência de vida. Ela está curada, ela consegue falar dos seus traumas, sem que isso afete as suas emoções. Essa mulher está bem, porque Jesus está no centro do seu coração, porque ela teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. O que antes era vergonha, vira testemunho. É assim quando nós nos encontramos com Cristo Jesus. Sem Cristo, nos escondemos, ocultamos o nosso pecado. Com Cristo Jesus, nós falamos do nosso pecado livremente, porque o que antes era vergonha, vira testemunho para a glória de Deus. Você pode ter tido um passado triste, a tua história pode ter sido difícil. Deus quer transformar a tua história em um testemunho bonito para a sua glória. Você vai falar com tranquilidade, com leveza, acerca do testemunho do que Deus fez na sua vida. Meus amigos, ela entrou naquele poço como alguém com medo de ser vista e saiu como alguém que não podia mais se calar. Quando Jesus, ele tomar todo o espaço do seu coração, você não vai querer mais parar. Você vai querer falar com alegria do que ele fez. Você vai querer contar a história para as pessoas daquilo que ele fez na sua vida. Porque o perdão de Jesus não só limpa o passado, ele dá um novo futuro. É isso que Jesus fez comigo. Foi isso que Jesus fez com minha família. Foi isso que ele fez com você. E deseja fazer com alguns outros que insistem em fugir do Senhor Jesus Cristo. A gente não precisa ir longe para saber do que Jesus é capaz de fazer. Nem todos aqui nasceram na igreja. Todos nós temos as nossas experiências de vida. Mas a verdade é que, se você olhar para o seu passado,
e começar a analisar quem você era, o que você fez, o que Deus te tornou, você vai começar a acreditar no que Deus é capaz de fazer na vida de outras pessoas também. Mas talvez eu esteja falando para alguém que se identifique muito com a experiência dessa mulher. Alguém que por algum motivo, razão, circunstância, tem fugido dos olhares, das lembranças, da culpa. Talvez você tenha aprendido a se esconder. Talvez você tenha aprendido a disfarçar. Talvez você conseguiu aprender a lidar com essa dor e a sobreviver. Mas essa dor ainda te incomoda. Ela está aí. Parece estar cicatrizada, mas na verdade tem um trauma aí, está sangrando. Não foi curado não tem cicatriz. E você pode lembrar disso agora. Traz dor, machuca. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus está aqui. Da mesma forma que ele esteve no poço. Não por acaso. Não por acidente de percurso. Porque ele decidiu passar aqui. Ele tinha outro caminho. Mas ele preferiu vir aqui. E não importa qual a sede que você tem. Ele tem poder para saciar. Você crê nisso? Talvez tenha aprendido a se esconder, né? E como a gente aprende a se esconder? Jesus sabe tudo sobre você. Pastor Mário, não. Jesus sabe a tua história. Jesus conhece você como ninguém. E ele pediu para eu dizer para você o seguinte. Ele te ama a si mesmo. Você é amado. Você é amada. Nós somos amados do Senhor Jesus. Embora o mundo nos rejeita. Embora a família nos despreze. Embora as pessoas que estão à nossa volta não nos valorizem. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Você é objeto supremo da atenção do nosso Deus. O Senhor olha para você como se você fosse o único nesse mundo. E Ele não esqueceu de você. Ele não desistiu de você. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, diz o Senhor, eu, no tempo certo, farei acontecer. Ele diz, eu sei onde você foi ferido, mas eu posso curar. Eu conheço a sua sede, mas eu tenho água da vida que pode transformar tudo. Queridos, lembre-se de uma coisa, o perdão não exige perfeição. Você não precisa estar certinho para alcançar o perdão de Deus. O perdão só exige um coração disposto a ser encontrado. E o seu está? O seu coração está disposto a ser encontrado? Permita-se deixar algo claro aqui para você agora. Na cruz, Cristo escreveu com seu sangue: você foi perdoado. E sabe o que isso quer dizer? Que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Tão pouco importa o que as pessoas pensam. Cristo Jesus nesta manhã está dizendo: você foi perdoado e você pode recomeçar. Ele se feriu para que você pudesse ser curado. E lá na cruz ele foi rejeitado para que você soubesse que nunca mais precisaria andar se escondendo e andar sozinho. Na cruz ele declarou: está pago, está consumado. Você não precisa mais fugir. Jesus te encontra exatamente onde você está. Não importa se é sentado no banco da igreja, se é à margem da sociedade, se é à beira do caminho ou até mesmo de um poço. Um poço de uma água que não vai saciar a tua sede para sempre. Não sei qual o poço desta vida que você tem buscado saciar a tua sede. Mas uma coisa eu tenho certeza: Jesus pode encontrar você exatamente ali.
E Ele vai oferecer a você uma nova história. Foi assim a história daquela mulher. Então não importa quanto tempo você tem lutado com tudo isso, você pode viver uma nova vida agora. Tudo é questão de decisão. E eu volto a lembrar uma frase que eu tenho gostado de repetir em minhas mensagens. Não decidir pode não mudar nada, mas decidir pode mudar tudo. A escolha é sua. Sempre vai ser assim, porque a vida é feita de escolha. Quem sou eu para saber quais são as suas dores? Mas Deus e você sabem. E Deus tem poder para curar. Deus tem poder para saciar. E você sabe que precisa dessa cura. Você sabe que precisa ser saciado. Então eu quero pedir para você hoje jogar a vergonha de lado e trazer para o altar do Senhor essas sedes, essas dores, essas feridas, as mais profundas, aquela que ninguém viu, que ninguém sabe, mas existe. Eu queria que você colocasse no altar do Senhor, porque nós vamos encerrar esse encontro com oração especial pela tua vida. E eu quero pedir ao Senhor Jesus que continue tratando dessa ferida de maneira especial. Sabe por quê? Você continua sendo importante para Deus. Você é objeto supremo da atenção dele. E toda ferida que estiver aí vai ser curada em nome do Senhor Jesus. Vai ser cicatrizada. Seus olhos vão brilhar novamente. Seu coração vai bater forte. Você vai ter prazer em fazer para Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, e de viver de acordo com a vontade dele. Porque nada nem ninguém nesse mundo pode separar isso. Eu quero que você venha aqui agora. Fica aqui do meu lado. Venha para o altar do Senhor. Tome a decisão de esquecer o passado. O passado que te maltrata. O passado que te machuca. E aceite viver a vida que Deus sonhou para você. A vida que Deus quer te dar. É o seu momento. É a sua oportunidade. É a sua chance. Não espere ter outra oportunidade. Você não sabe quantos sermões desse mais você vai ouvir. E Deus quer te presentear com esta bênção nesta manhã. Aqui, no ambiente inesperado. Mas é assim que Jesus faz. Ele pode curar você. Vamos orar. Amado Deus, louvado seja o teu santo e maravilhoso nome. Porque o Senhor tem a cura para todas as nossas feridas. A nossa experiência de vida, o que somos, isso aqui que o Senhor está vendo, é fruto de uma experiência carregada de dores, de feridas. Nos machucamos com a escolha que fizemos. Fomos machucados por escolhas que fizeram. Mas sendo culpado ou não, Pai, estamos feridos. Então, Pai, por favor, nós não queremos saciar as nossas sedes onde não existe água da vida. Nós queremos uma água agora que possa jorrar para a vida eterna. Porque nós não queremos mais esconder as nossas dores. Tudo aquilo que nos trouxe vergonha, tudo aquilo que nos trouxe dor, nós queremos falar com alegria. Agora vai virar testemunho para a tua glória. Nós queremos recomeçar. E por isso nós te agradecemos por esse encontro. Porque o encontro com Jesus marca o início de uma nova história. E é exatamente isso que nós vamos viver daqui para frente. Uma nova história para a glória de Deus. Abençoe cada pessoa aqui. Abençoe cada jovem aqui presente. Abençoe os jovens desse campo, Pai. E faz um milagre extraordinário nesse campo. Pai, faz uma revolução do Espírito. Nós queremos ver uma geração preparada para ver Jesus voltar. E todas as vezes, Senhor, que esses teus filhos se depararem com a tua palavra, que o coração seja aquecido pelo poder e influência do Espírito Santo, que as dores sejam sanadas, que as feridas sejam curadas e cicatrizadas, e que eles encontrem a oportunidade de uma nova vida, e que eles possam recomeçar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.